que um antigo diário pode fazer na vida de uma pessoa? Ainda mais quando esse diário ele tem relatos que podem mudar a sua própria vida, como também de outras pessoas que você ama. E eu estou falando sobre o livro As Violetas de Março. Eu li esse livro para o meu projeto 30 em 30 e era o último livro da Sarah Gil que eu ainda não tinha lido. Sempre vi muitas pessoas falando sobre a obra e finalmente eu desencalhei esse livro da minha estante. Aqui a gente vai conhecer a Emily, uma personagem que é escritora. Escreveu apenas um livro, mas foi um enorme sucesso. Mas ela sente que o livro não foi escrito de seu coração, então ela não tem tanto orgulho da obra publicada. E desde então ela tenta escrever uma obra nova, mas é como se todas as palavras que ela colocassem ali não fossem suficientes, não fossem do seu coração. Como se isso não bastasse, ela descobriu que seu marido a estava traindo. E agora ela tem que lidar com essa questão do divórcio também. Então, para tentar fugir de todo esse avalanche de sentimentos e tentar se reencontrar para conseguir escrever um novo livro, ela viaja para uma ilha onde ela cresceu quando mais jovem e vai ficar com a sua tia, a tia Bi. E aí, quando ela se hospeda em um dos quartos da sua tia, na mesa de canto ela acaba descobrindo um diário bem lá no fundo da gaveta. Inicialmente ela fica um pouco receosa de começar a ler porque aquele pode ser o diário da sua tia, não é um diário que pertence a ela. Mas quando ela dá aquela lida nas primeiras páginas e percebe que é um diário com o nome de pessoas das quais ela não reconhece, que se passa na década de 1940, começa a envolver de uma forma única, Emily não consegue mais parar a leitura, então tudo o que acontece a partir de então é baseado nesse diário. Um ponto que eu gostei é que a Emily é uma personagem gente como a gente. Ela está passando por um momento difícil em sua vida, tanto pela questão da separação, quanto pela questão do bloqueio criativo para escrever um novo livro. E o que eu gostei bastante é que muitas vezes nós também temos esses tipos de bloqueio para fazer certas coisas e ouvir o nosso coração, seja para um projeto novo, seja para uma nova iniciativa de alguma outra coisa. Muitas vezes a gente acaba deixando de ouvir nosso coração por algum motivo e a Emily mostrou que realmente precisamos sentir isso, precisamos ouvir e fazer as escolhas do nosso coração realmente. Além disso, essa questão toda do diário foi algo que me instigou bastante, porque a gente consegue entender um pouco mais do que aconteceu em 1940 e como essas pessoas com esses nomes completamente desconhecidos podem acabar se tornando conhecido em algum momento para ela. Ela pesquisa muito sobre esse diário, ela tenta conversar com a sua tia, mas a sua tia não quer falar sobre, então ela começa a questionar se esse diário não é realmente da tia Bi e ela não quer comentar sobre o que vai acontecer ali no final. Mas conforme a Emily vai pesquisando bem a fundo tudo, ela acaba descobrindo a verdade por trás desse diário e acaba descobrindo muito além daquelas palavras ali escritas. Então, nesse ponto, As Violetas de Março acabou me conquistando porque eu me envolvi bastante com esse diário, me envolvi bastante com essa narrativa do passado e como isso faz conexão com a vida do presente, né, com a vida de Emily. Em contrapartida, eu achei que a Sarah Gil deixou de desenvolver alguns pontos importantes nessa história. Quando estamos falando da Emily no presente, a autora não explorou tanto quanto eu esperava. Achei que alguns diálogos foram bem curtos, bem simples, não foram bem explorados e isso acabou me deixando um pouco frustrada com a história, porque eu esperava que ela desenvolvesse aqueles diálogos, aquelas conexões com os personagens, então isso acabou me deixando um pouco distante da obra. Mas, ainda assim é um livro que eu gostei, mas não amei. E um outro ponto que eu gostei da narrativa foi a questão do livro se passar dentro do mês de março. Então a gente começa a conhecer tudo no dia 1º de março e acaba no último dia de março. Então é bem legal a forma como a Sarah Gil apresentou todas essas questões e como inúmeras coisas podem acontecer dentro de um mês, porque a gente sabe que muita coisa pode acontecer dentro de um dia, imagina dentro do mês. Isso foi uma coisa bem legal, mas infelizmente aquelas questões que eu citei aqui de não desenvolver alguns pontos da história, isso acabou não me conquistando tanto. Mas As Violetas de Março é um livro realmente intenso, é um livro que fala sobre amor verdadeiro, sobre como o destino é capaz de pregar inúmeras peças e mudar completamente a trajetória da nossa vida, da nossa jornada. Mas que mesmo assim, quando tudo conspira contra a nossa felicidade, nós devemos lutar por aquilo que acreditamos e lutar para que a gente viva intensamente o que a gente tem vontade de viver. E por citar isso, eu falo sobre um trecho que eu li e gostei bastante na obra, que é: a vida é muito curta para se preocupar com as consequências, quando se ama alguém como eu a amo. Então vocês já podem ter uma noção de como esse livro vai desabrochar, né, ao longo de cada capítulo. É um livro que traz inúmeras reflexões, apesar de uma pequena carga emocional, mas que pode conquistar
conquistar o seu coração e de muitas outras pessoas também. Infelizmente, ele não me conquistou tanto quanto outras obras da Sarah Gil, que eu tenho ainda a minha preferida, mas As Violetas de Março foi uma boa leitura. Pra quem se interessou por essa obra, o livro está disponível no Kindle Unlimited, então eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Mas é isso, leitores, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais do que eu achei das Violetas de Março, e aproveite para deixar nos comentários se vocês já leram ou também têm vontade de conhecer. Por fim, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos!